Olá, prezados alunos, vamos dar continuidade às nossas aulas de História e hoje nós vamos falar sobre a origem dos seres humanos. Vamos lá, aqui nós vamos falar sobre a origem dos seres humanos. Qual é a origem do ser humano? Quando surgimos? Essas são perguntas que muitas pessoas já podem ter feito em algum momento da vida delas. Para procurar respondê-las, muitos pesquisadores de diversas áreas, entre arqueólogos e historiadores, fizeram e ainda continuam fazendo estudos e pesquisas chegando a algumas hipóteses. Veja bem, chegando a algumas hipóteses. Vamos ver aí no decorrer da aula. Os primatas. Primatas é um grupo de mamíferos que compreende os popularmente chamados de macaco. Pois bem, esses primatas deram origem ao ser humano. Com base em estudos científicos, conclui-se que esses primatas deram origem aos seres humanos, tá? Isso aí há cerca de 70 milhões de anos. É o que conta a história, né, que os historiadores falam, né? Bom, evolução com o passar do tempo. Com o passar do tempo, eles foram adquirindo melhores formas, foram desenvolvendo e obteve algumas características. Eles foram por exemplo, aqui nós temos algumas características que eles foram, na evolução do tempo que foi acontecendo, e o cérebro dele ficaram maior e o modo ereto de andar sobre duas pernas. Eles conseguiram, no decorrer do tempo, se evoluir à medida que o tempo foi passando. Aí, desde 70 milhões de anos atrás, aí, quando surgiram. Aí nós vamos ver aqui algumas características deles, desses ancestrais. Vamos lá. Pois bem, aqui nós temos o Australopithecus afarensis, que ele viveu isso há 4 milhões de anos atrás, lá da África, com um cérebro de tamanho de 460 centímetros cúbicos, e ele tinha braços longos, andava sobre duas pernas, que é o bípede, né? E era assim o formato dele, mais ou menos isso aí. Aí é o seguinte, há 2,5 milhões de anos atrás viveu aí o Homo habilis. Ele já era mais desenvolvido do que esse outro. Ele também é da África, o cérebro dele já era maior, ele já conseguia confeccionar ferramentas de pedras. Pois bem, essas pedras aí eram afiadas, né, cortantes. Depois surgiu aí o Homo erectus. Esse aí também já é um pouco mais recente, 2 milhões de anos atrás, da África e Ásia, também da Europa. O cérebro já é um pouco maior. Ele desenvolveu ferramentas mais complexas, mais difíceis, né, e aí dominou o fogo. Esse já era mais desenvolvido, porque as características dele já eram mais desenvolvidas. E daí também ele migrou para outras regiões. Depois nós temos aqui Homo heidelbergensis, que isso viveu há 600 mil anos atrás, já é um pouco mais recente da história aí. Da Europa, o cérebro dele já era bem maior, 1.200 centímetros cúbicos, era alto, pesado, tinha ossos salientes. Enterrava os mortos, já era mais moderno, né? Aí tem o Homo neanderthalensis, já é mais desenvolvido, que aí é 300 mil anos atrás, também da Europa e sudeste da Ásia, o cérebro de 1.400 centímetros. Ele vivia em pequenos grupos, dentro de cavernas, em áreas abertas, e tinha o costume de enterrar os mortos também, já era mais desenvolvido. Daí tem o Homo sapiens, isso aí é mais sabido, olha, 200 mil anos atrás, da África, depois em outros continentes. O cérebro dele também era do tamanho desse outro, de 1400. Ele conseguia se adaptar facilmente a diferentes ambientes. Possuía face e dentes menores que os outros, né, e já era mais parecido com o ser humano. Pois bem, continuando aí. História antes da escrita. Veja bem, a história antes da escrita é o período que vem antes da escrita, né? Antecede a escrita. Nesse período aí, nós temos dois períodos, que é o Paleolítico e o Neolítico. O período Paleolítico é considerado como pedra antiga ou pedra lascada, certo? Nesse tempo aí, foi marcado por aparecimento desse homem habilis, né? Aparecimento do Homo habilis, que produzia utensílios de pedra lascada. Por isso que já é considerado aí pedra lascada. Esse ancestral aí já produzia, né, as pedras. Bem, conhecimento de como produzir o fogo pelo Homo erectus, né? O Homo erectus já nesse período começou a
a produzir o fogo, e já é um período já mais moderno, né, dominado pelo Homerés aí. E esse aí foi uma importante conquista, né, essa técnica dele dominar o fogo, porque a partir daí as coisas foram se modernizando, né. Bem, nesse período também teve aí produção de utensílios mais elaboradas, já foi no final do período paleolítico, surgiu aí essas pedras aí, né, essas ferramentas, instrumentos que eles usavam, certo? Já foi bem no finalzinho do período, né? Alguns povos começaram a produzir utensílios mais elaborados de pedras, né? Eles lixavam essas pedras aí e afiavam elas para caçar. Eles faziam isso para caçar, usar na caça e na pesca. Pois bem, depois teve o período neolítico. Esse período neolítico já é mais novo, que chama-se a pedra nova ou pedra polida. Nesse período aí, começou a surgir as técnicas mais modernas de agricultura, né? Já um período bem mais moderno para essa época aí. Essas técnicas aí transformaram aí a vida das pessoas, dos ancestrais nesse período antigo aí. Também teve moradia fixa, eles começaram porque eles eram nômades, anteriormente eles eram nômades, mudar de lugar para outro. Nesse período aí eles já começaram a fazer suas moradias físicas. Diz também a história que eles começaram a chamada sedentarização devido ao aumento da produção de alimentos, certo? Eles começaram a fazer suas moradias e começaram a produzir mais alimentos. Bem, aí surgiu nesse período aí, começaram a trabalhar com técnicas mais modernas, que aí já utilizaram foices, né, a melhoria dos instrumentos deles aí, como foices, machados, enxadas, enfim, com essa técnica daí, eles começaram a aumentar a produção de alimentos. Eles começaram a intensificar as técnicas agrícolas, a partir daí, né, desses alimentos, dessas ferramentas. E também eles começaram a utilizar recipientes de cerâmica para colocar os seus alimentos, as coisas, né, para colocar alimentos. E, enfim, eles armazenavam e transportavam os alimentos que eles produziam nessas cerâmicas aí, eles faziam, né, de barro, né? E a partir daí também começou a crescer a população. Com esse crescimento da população, né, começaram a especialização do trabalho, modernizar mais o trabalho. E já começaram umas técnicas de produção de alimentos mais modernos, enfim, modernos para a época, né, na verdade, porque considerando com os dias de hoje, a gente sabe que isso aí é coisas ancestrais, do passado. Pois bem, resumindo, para o vídeo não ficar longo, é isso. Um abraço a todos e até a próxima aula.